Um jato de sua empresa, a JF, pousou em Washington. Hoje, a reunião, planejada para o início do ano, tornou-se improvável em razão do envolvimento americano na guerra contra o Irã. Então vamos começar pelos Estados Unidos. Vamos pegar o primeiro avião com destino à Casa Branca. Uma fonte da agência de notícia Reuters revelou que a reunião ocorrida na tarde desta quarta-feira na Casa Branca entre Lula e Donald Trump, hoje foi quinta-feira, não foi quarta não, nesta quinta-feira entre Lula e Donald Trump foi intermediada por ninguém mais, ninguém menos que ele, Joesley Safadão, Batista. Aliás, um jato de sua empresa, a JF, pousou em Washington. Hoje, a reunião, planejada para o início do ano, tornou-se improvável em razão do envolvimento americano na guerra contra o Irã. Todavia, contudo, porém, no entanto, mas o apoio de Joesley, que lá em janeiro já contribuiu com o governo Trump como ponte na Venezuela antes da prisão do ditador Nicolás Maduro, as autoridades americanas decidiram na semana passada oferecer a Lula o encontro de hoje. Joesley Safadão e seu irmão Wesley Safadão, Batista, encontram-se ambos nos Estados Unidos. Procurada, a empresa dos irmãos Batista, que doou, por meio de uma empresa subsidiária, $5 milhões ao comitê de posse de Donald Trump em 2025, disse que prefere não comentar o assunto. Quanto à reunião em si, vamos à vaca fria. Ela terminou cercada de simbolismo político, frases inusitadas e, é claro, como não poderia deixar de ser, constrangimento. Embora na Casa Branca, Lula não foi recebido no tradicional salão oval. Afinal de contas, ele é o presidente do Brasil, né? De oval já basta Alexandre de Moraes. Bom, mas esse gesto foi interpretado em Brasília como sinal de uma visita deliberadamente rebaixada pelo governo americano. Contudo, Trump surpreendeu ao elogiar Lula, chamando-o de muito dinâmico após o encontro. E eu faço uma pausa aqui. Chamar alguém de muito dinâmico quer dizer o quê? Muito dinâmico. Eu posso falar que o Vorcar era muito dinâmico. Que o Ciro Nogueira é muito dinâmico. Eu posso falar que o PCC é muito dinâmico. Mas é certamente um elogio, né? Mas vamos lá. O Trump também afirmou que a conversa foi muito boa. Eu não sei também como é que uma conversa é muito boa se o Trump não fala português, nem o Lula fala português. Eu não sei como a conversa pode ter sido boa. E, segundo Trump, que os dois discutiram comércio, tarifas, segurança e cooperação bilateral. Lula, por sua vez, esse foi o lado do Trump. Agora o lado do Lula. Lula, por sua vez, transformou a reunião naquilo que bem entendesse, se é que ele entendeu alguma coisa da reunião. Lula disse não acreditar que Trump tentará interferir nas eleições brasileiras deste ano, apesar de o tema não ter sido tratado e ter sido apenas imaginado, né, no fantástico mundo de Bob, da cabeça de Lula, Bob bêbado ainda. O assunto ele é sensível diante da interferência em favor do próprio Lula pelo governo Biden em 2022. Num dos momentos mais inusitados da viagem, o Lula ainda brincou. Aspas para o Lula. Traduzindo, que o Lula está engasopado. Isso eu vou traduzir. Um dia, o Trump ainda vai fazer um pix. Numa tentativa de usar o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos como símbolo de modernidade tecnológica nacional. Você fez uma escancarada demonstração da mais profunda ignorância do Lula quanto ao famoso sistema peer-to-peer, que existe muito antes do Bolsonaro implementar o Pix no Brasil.
A principal tensão do encontro girou em torno da segurança pública. Trump insiste em classificar o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho, o CV, como organizações terroristas, medida que preocupa profundamente o Palácio do Planalto. É Palácio do Planalto ou Palhaço do Planalto, o alemão? Eu já não sei mais. Lula deixou claro que o tema não avançou na conversa e reiterou que o Brasil considera as facções criminosas voltadas ao lucro. Para um pouquinho. Lula diz que ele considera as organizações criminosas voltadas ao lucro. O que ele quis dizer com isso? Que o agro é uma facção criminosa? Que o empresariado, o mercado é uma facção criminosa? Que o empregador é uma facção criminosa? Ou frase desgraçada. Eu considero, não é, que as facções criminosas não são terroristas. Elas não são voltadas ao terror, são voltadas ao lucro. Então o próprio Joesley é de uma facção criminosa. Vocês estão entendendo a bobagem que ele falou? E tem mais ainda. Ele falou então que a facção criminosa é voltada ao lucro e volta aí, desce aí. Isso aí, muito bem, tá certo. A facção criminosa é voltada ao lucro e não grupos terroristas. Essa que é a melhor parte. Não é grupo terrorista, sabe por quê? Porque não tem motivação ideológica. Aí, Holliday, isso desperta, para mim, a curiosidade intelectual, que é a seguinte. E eu lhe pergunto. A facção criminosa por Lula não é terrorista porque ela visa lucro. Porque para ela ser terrorista, ela tem que ter viés ideológico. Então aí eu pergunto a você, Holliday, a você, Carvana, e a você aí de casa. Qual ideologia tem Fred Krueger, Jason, o Brinquedo Assassino, o Palhaço It, as Bruxas de Blair, a Menina do Exorcista e aquele terror de programa da Cissa Guimarães? Um capeta. Para mim, o único vitorioso, a bem da verdade, nem foi Lula, nem foi Trump, foi o Joesley Safadão, digo Batista. Pois bem, qual é a ideologia da bruxa do 71? Assustar os outros, né? Mas que vantagem, na sua opinião, levou o Joesley? Então, assim, os Estados Unidos, na festa de Halloween, é terrorista. Eu não entendo mais nada, eu não sei. Alguém tá por dentro? Holliday, você que queria sentar, apoiar no assunto, vai que é tua Tafarel. Vamos lá. Bom, o que eu acho interessante é que, mais uma vez, o Lula vai aos Estados Unidos encontrar o Trump com diversas expectativas, semeadas, inclusive, por boa parte da imprensa. Vi diversos comentaristas dizendo, não, agora o clima é diferente, não tem a tensão do primeiro encontro, pode ser que surja algum anúncio, há uma expectativa do governo. No final, não anunciaram absolutamente nada. Não teve anúncio sobre acordo de terras raras, não teve anúncio de investimento externo, não houve uma decisão sobre as facções criminosas e sequer tocaram no assunto que o Lula queria tocar, né? Muito provavelmente, envolvendo Bolsonaro e os presos do dia 8 de janeiro. Mas em relação às facções criminosas, há uma questão aí muito interessante que nós já chegamos a discutir nesse programa aqui, alguns meses atrás, que é justamente sobre essa definição que o Lula tenta dar de forma muito porca sobre o que seriam grupos terroristas e por que as facções criminosas entrariam ou não nesse critério. A esquerda criou a ideia de que as facções criminosas são simplesmente grupos que estão buscando dinheiro fora da lei. Não é isso. Não é isso que acontece. E aí, dessa forma, tentam, portanto, descaracterizar como grupos terroristas. Mas essas facções estão dominando o Estado brasileiro. Investigações já demonstraram, por exemplo, que o PCC investe... Gente, olha isso. Eles investem na formação de advogados,
promotores e juízes. São pessoas que têm a faculdade paga pela organização criminosa, têm o preparo para o concurso público pago pela organização criminosa e entram no Estado para subverter a lógica do judiciário e beneficiar as organizações criminosas. Para além disso, a gente não precisa nem lembrar os diversos políticos das mais diferentes matizes ideológicas, partidos do centrão, partidos de esquerda, eleitos e constantemente investigados por envolvimento com organizações criminosas. Essas organizações estão tentando tomar o Estado brasileiro. Há sim uma ideologia por detrás disso. Eles têm, inclusive, verdadeiras diretrizes, enquanto organizações criminosas, que os seus membros devem seguir em todo o Brasil. Isto encaixa-se perfeitamente nos critérios de organização terrorista e é por isso que o Lula tem tanto medo, justamente porque boa parte dos votos do PT vem dos membros dessas organizações. Cláudio Caivano. Eu não esqueci, eu te perguntei o que você acha que o Joesley Batista teria ganho, mas me permita, por favor, falar sobre isso, para pegar esse gancho do Holliday, que foi sensacional, né? O conceito de terrorismo é o uso deliberado e sistemático de violência ou ameaça de violência contra civis, não combatentes ou alvos simbólicos, com o intuito de criar medo generalizado, seja em busca de território, seja em busca de controle sobre um território, né? Ou seja, a conquista ou o mero poder sobre a população naquele território. Então é um inimigo do Estado. Fere o Estado de Direito, porque coloca dentro do Estado um Estado paralelo, um Estado narco-terrorista. E narco aqui porque eles, né, o business principal, o negócio principal dessas organizações criminosas aqui no Brasil continua sendo a droga, a venda, o tráfico. Hoje eles incluíram outras coisas, como o tráfico de armas e muito mais coisa. No entanto, continua sendo o negócio principal, o tráfico de armas. E é aí justamente, como já explicou o Holliday, que entra em conflito com a ideologia do atual governo. Ele não quer enfrentar isso, né? Não sei porquê, fica aí na reflexão de cada um da nossa audiência. Agora sim, quanto à reunião em si, e aí eu reitero a pergunta, Pavi, porque a JBS é investigada nos Estados Unidos, então me parece muito mais um movimento de tentar aproximação reiterada ao Donald Trump para tentar diminuir a sanha, né, que a justiça americana vai tratar o conglomerado JBS nos Estados Unidos. Os apontamentos que eu fiz dessa visita são os seguintes, ó, não teve almoço com foto. Ninguém da imprensa entrou no Salão Oval para acompanhar. Inclusive, quase todos da comitiva do presidente Dilma desinelegibilizado não entrou também. Entre eles, Andrei Rodrigues, o Dario Durigan e alguns outros. O Lula não permitiu, ele pediu para o Trump para que a imprensa não entrasse. Talvez com medo de ser maltratado pelo Donald Trump, como foi o Zelensky, ele fala sempre disso, né? O Lula, então, como eu disse, além desse pedido, pediu para os seus próprios intérpretes, aqueles que o acompanharam, não falarem em inglês. Apenas esperarem a resposta em inglês e traduzir para ele. Mas as perguntas tinham que ser feitas em português. Isso denota uma sistemática desconfiança do próprio Dilma desinelegibilizado, ou seja, do próprio presidente da República, não confiando nas pessoas às quais ele levou nessa reunião. Saiu por fim, depois de não ter permitido que a imprensa entrasse, saiu da reunião sem falar com a imprensa. E foi para a embaixada, sem falar com absolutamente ninguém. Só deu uma coletiva de imprensa na embaixada. E aí eu fecho dizendo o seguinte, me parece que o que ele gostaria ou era um embate com Donald Trump, ou trazer para cá um grande acordo para ele que o beneficiasse, mas em ambos os casos com o intuito de melhorar o seu posicionamento frente ao eleitorado. A medida era só
pela eleição, é o que me parece. E ele não conseguiu o seu intento, por isso que voltou aparentemente com o rabinho entre as pernas e não falou nada. Nem as perguntas dos repórteres na embaixada ele respondeu afirmativamente, ou seja, de forma coerente. Ele sempre tentou tergiversar o tema e não respondeu nem sobre terras raras e muito menos sobre o narcoterrorismo, Pavinato. Você vê bem, né? Ele levou a carreta furacão para nada. Para nada. É mais uma viagem para porcaria nenhuma. Exato. Para porcaria nenhuma. Na última segunda-feira, 4 de maio, em cerimônia de